Olá, ouvintes do podcast INCT Caleidoscópio. Damos as boas-vindas ao programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola. Este é um programa da incubadora de pesquisas feministas antirracistas Norte e Nordeste Amazônia Legal, INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras doutoras Dolores Galindo, UFCG, e Silvia Ferreira, UFBA. Esse programa está vinculado ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades e Produção de Subjetividades, com o financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. E é com prazer que contamos com o apoio valioso do Ministério de Igualdade Racial do Brasil e da UFCG. Eu sou Nariane Ramos, quilombola, pertencente à comunidade Porto Calvário, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso, bacharel em Direito, advogada especialista em Direitos Quilombolas pelo UFG e mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. Bolsista da incubadora Norte e Nordeste Amazônia Legal, do INCT Caleidoscópio, coordenado pelas professoras Viviane de Melo Rezende, UNB, e Carla Adriana Martins Bessa, Unicamp. Eu serei sua anfitriã e estou aqui para descobrir com vocês o fascinante universo das contribuições científicas das mulheres quilombolas. Nossa convidada é Olindina Serafim Nascimento, educadora quilombola do território do Sapé do Norte, no Espírito Santo. É doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense e mestra em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sua dissertação de mestrado, Educação Escolar Quilombola, Memória, Vivência e Saberes das Comunidades Quilombolas do Sapé do Norte, Escola de São Jorge, de 2011. A dissertação analisa a relação entre a escola, memória e saberes comunitários no contexto quilombola. Também é autora de artigos sobre educação escolar quilombola, práticas docentes e os impactos do ensino remoto em escolas quilombolas, além de atuar na formação de professoras e professores e em espaços de articulação do movimento quilombola no Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Olindina. É uma imensa alegria receber você. Para começarmos, gostaríamos que você se apresentasse. Quem é Olindina Serafim Nascimento? De onde você vem? E como se construiu a sua trajetória até a pesquisa acadêmica? Olá, eu sou Olindina Cirilo Nascimento Serafim, sou quilombola do território do Sapé do Norte, sou professora da educação básica, educação escolar quilombola. Eu sou quilombola do território de São Jorge, porém, há mais de 10 anos, eu tenho vivido e vivenciado no território quilombola de São Domingos, que fica em Conceição da Barra. E o território do meu pertencimento é no São Jorge, que é em São Mateus. O território do Sapé do Norte, ele contempla 2 municípios, São Mateus e Conceição da Barra, que ambos ficam no norte do estado do Espírito Santo. Vamos falar um pouco das suas pesquisas. Na sua dissertação de mestrado, Educação Escolar Quilombola, Memória, Vivência e Saberes das Comunidades Quilombolas do Sapé do Norte, Escola de São Jorge, defendida em 2011, você analisa como os saberes das comunidades quilombolas se relacionam com a escola formal. Quais foram os principais achados dessa pesquisa sobre a relação entre escola, comunidade, memória
e saberes quilombolas? Para mim, como quilombola, como pesquisadora e como mulher, acho que o maior achado dessa pesquisa de mestrado, né, que foi realizada em 2011, na verdade ela é de 2008, porque eu passei os 3 anos, né, com a pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fui para Vitória, porque à época não havia pós-graduação na minha cidade, no meu território, então eu fui para outro território, que foi para a capital do estado, para estudar e fazer ali os trâmites todos da pesquisa. Retornei para o território para fazer a pesquisa. Então, a ideia, né, ou a proposta de trabalhar, de trazer a memória dos meus mais velhos para essa pesquisa, para a pesquisa, foi de dar visibilidade ao território do Sapê do Norte e à educação escolar quilombola, principalmente a educação quilombola, que está imbricada, né, ligada aos mais velhos, ao pertencimento. E, para mim, o maior achado dessa pesquisa, desse texto, dessa dissertação, foi a vivência, o período de vivência com os mais velhos, porque eu ia para a casa deles, eu ficava o dia todo, eu participava da rotina deles, inclusive da hora da alimentação, eles do fazer alimentação, de eu me alimentar, sentar com eles e comer. Então, e o que eles iam me falando, me apresentando da memória deles sobre a escola que estava na comunidade, mas que alguns deles não puderam frequentar por dificuldade do acesso à escola, ou da opção de trabalhar, de continuar trabalhando na roça, deixar os irmãos mais novos estudar. Então, para mim, o meu maior achado foi esse, foi a vivência que eu pude estar com esses meus mais velhos. Eu elenquei 8 mais velhos para a pesquisa, né, do mestrado, para a dissertação, e o que eles me apresentavam de lembranças dele, né? Era lembranças dos mais velhos, né? A lembrança de velho. Então, esse foi para mim foi o meu maior achado. E essa lembrança, eles traziam para mim. E ao trazer essas lembranças, eu também me agraciava dessas lembranças. Então, esse foi o meu maior achado dessa pesquisa. E entender que essas lembranças, elas podiam e podem estar na educação escolar quilombola, na educação formal. Porque era o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de se alimentar, de cultivar o alimento, de plantar esse alimento, de trazer esse alimento para casa, as festas, o convívio coletivo. Então, esse foi meu maior achado dessa pesquisa, dessa dissertação de mestrado. Qual a importância dessa temática, especialmente considerando relações raciais e cultura popular, em que você se coloca em uma posição de narradora da sua própria história de vida e das experiências acadêmicas do ensino superior e na pós-graduação? A minha pesquisa de mestrado, mas também a de doutorado, mais especificamente a de mestrado, ela foi extremamente importante, foi fundamental. Por que que eu digo isso? Porque foi uma pesquisadora quilombola que sai do seu território para estudar e retorna para o território para interagir com o próprio território, com o que há no território para ser dissertado. E ela se torna mais importante ainda porque no período eu fui a primeira quilombola a adentrar a universidade para uma pós-graduação. Então, que foi para esse mestrado. Então, isso é de suma importância. E assim, com muita simplicidade,
Eu digo que com isso eu abro caminho outros pesquisadores quilombolas que eu tenho visto, que tem acontecido. Outros quilombolas que se sentiram é, fortalecidos para adentrar a universidade na graduação e outros para pós-graduação, como nós já temos quilombolas no mestrado, quilombolas se preparando para o doutorado. Estou falando em relação à região aqui do Espírito Santo e do território. No meu caso, eu fui a primeira quilombola do Espírito Santo a entrar numa pós-graduação para fazer o mestrado. Então, isso tem uma relevância muito grande, porque não sou só eu não estou sozinha, eu não fui sozinha para a UFES, para a Universidade Federal do Espírito Santo. E não fui lá para algo particular, individual, embora seja, mas para digamos assim, né? Para algo para além de mim, para todo um coletivo territorial, de território, de que se movimenta. Então, assim, eu sinto, e são palavras que eu já ouvi também, e que eu percebi e sinto, como eu disse, com outros quilombolas que adentraram a universidade, seja para graduação, seja para pós-graduação. A partir desse achado, como você avalia hoje o impacto dessa dissertação para o campo da educação escolar quilombola, especialmente considerando que ela foi defendida antes da consolidação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola? O impacto da minha dissertação, ela foi, digamos assim, grande para a educação quilombola, para a educação escolar quilombola do Espírito Santo. Porque a partir da minha dissertação, da minha pesquisa, nós tivemos o advento de um seminário estadual, o primeiro seminário estadual da educação escolar quilombola, e nesse seminário, que foi em 2014, nós tivemos aí a consolidação da criação de uma gerência estadual de educação escolar quilombola, educação escolar indígena e educação escolar do campo. E foi no seminário estadual de educação escolar quilombola que veio a proposta, na verdade era uma proposta nossa já, e os meus estudos, eles contribuíram para isso. Essa vivência, essa memória do mais velho, esse mais velho quando ele diz que o que ele aprendeu com o tio, com o avô, e que ele queria que o neto também tivesse isso, mas na escola, esse saber. Então, assim, esses foram os impactos que eu acredito que aconteceram com a minha pesquisa, né? Além do seminário, da criação da gerência estadual de educação escolar quilombola. E nós também tivemos, em seguida também, quando veio o advento das diretrizes, a SEDU, que é a Secretaria Estadual de Educação, ela nos procurou, aliás, nós movimento procuramos a SEDU, para que nós tivéssemos aqui no estado do Espírito Santo uma audiência das diretrizes. Então, seriam 4 audiências e o Espírito Santo teria que ir para a região, para Centro-Oeste, iria para Brasília, mas nós provocamos, falando, vamos buscar ter uma audiência das diretrizes, né, aqui no nosso território, que foi em Vitória, na Assembleia Legislativa. Foi um impacto também da minha pesquisa que eu pude observar. Nos anos seguintes, você deu continuidade a essa agenda de pesquisa na tese de doutorado e em artigos analisando, por exemplo, as práticas docentes em escolas quilombolas e os impactos do ensino remoto durante a pandemia. De que maneira esses estudos confirmam, aprofundam ou tensionam os achados que você havia identificado na dissertação de 2011? Bom, eu penso, né, que a minha pesquisa, ela confirma, né? Eu falei os achados como a vivência dos mais velhos, aquilo que eles pode ser
foi transformado em currículo, pode ser transformado em currículo para as escolas quilombolas e as que recebem estudantes quilombolas. Mas o que eu posso também identificar aqui, a minha pesquisa, a minha dissertação, ela mostrou para a educação do nosso território, dos nossos municípios, e assim, ela não atendeu só São Mateus, mas também Conceição da Barra e outros municípios, né? No sentido de visibilizar, né, toda uma história, todo um legado ancestral que estava ali deixado ou sendo desconsiderado, ou como o Boaventura, né, e o Benjamin mesmo apresentam, como um desperdício da experiência. Eu acho não considerar o que há nas comunidades quilombolas como educação, como vivência, como memória, como história, é fazer o desperdício da experiência. Então, eu acredito que tanto a minha dissertação como a minha tese, ela quer provocar isso, que não considerar o que há nas comunidades quilombolas para educação, para investir na educação ou investir nas comunidades, seja para educação no sentido educacional ou geracional, nos termos da saúde, do modo de vida, há um desperdício da experiência. E essa experiência que se mantém por todos esses séculos nos territórios quilombolas. A partir das pesquisas mais recentes, o que você identifica como os principais limites estruturais enfrentados pelas escolas quilombolas hoje, especialmente no que diz respeito ao direito à educação e às condições de trabalho docente? Para mim, ou para nós, né? Porque, como eu disse, nós não atuamos sozinhos, né? As pesquisas, o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho buscado, o que eu tenho estudado, e não sozinha, como eu falei, mas num conjunto, é de que nós possamos, de fato, estruturar a sociedade, porque estruturar as escolas, as comunidades quilombolas, e você estrutura a sociedade. E não fazer com que as comunidades quilombolas sejam fortalecidas com políticas públicas reais, com investimento, com financiamento público para as escolas, por meio das políticas públicas, né, por meio das políticas educacionais. Nós temos agora no advento, desde o ano passado, numa exigência, numa luta do Coletivo Nacional de Educação, da qual eu faço parte, da CONAC, né? Então, você não investir na potencialidade dos quilombos, das comunidades quilombolas, e aí eu não estou falando só do Sapê do Norte, mas nem só do Espírito Santo, mas do Brasil. Quando você investe, aí você está investindo numa sociedade e você pode colher os frutos do antirracismo. Você pode ter uma sociedade que de fato é antirracista, que faz o combate ao racismo, seja estrutural, seja institucional. Então, assim, e o direito à educação, ele é fundamental para as crianças, para os jovens e para os adultos quilombolas. Ter escolas que possam, digamos, valorizar o modo de vida, a vida quilombola, o conhecimento quilombola, a intelectualidade que há nos mais velhos quilombolas, é você promover, ou digamos, é o Estado brasileiro promover uma sociedade antirracista. É você valorizar as escolas quilombolas, é você promover condições dignas e estruturais de trabalho para os professores. Principalmente oportunizar esses professores ao estudo,
que eles possam continuar os seus estudos, não pararem somente na graduação ou talvez no curso técnico, eles terem, porque se você tiver condições de trabalho, se você tiver o financiamento público do docente, esse docente se sente encorajado a estudar mais, a trabalhar com muito mais vontade, a estar na escola da comunidade. Então, assim, na minha pesquisa de doutorado, eu pude, e foi num período muito crítico, e foi no período da pandemia, eu não pude, como no mestrado, que eu fiquei com os meus mais velhos, né? No doutorado, o meu objetivo era estar com os professores, isso eu não pude fazer, porque eu fiz uma pesquisa que foi à distância, longe dos territórios, mas assim, mas com muita vontade, com muita verdade, e os professores com quem eu tive contato, mesmo online, fazendo reunião, inclusive às vezes eu podia dizer que estava no território, porque eu estava na comunidade e eu marcava a reunião online e eu estava lá no território conversando com uma professora que também estava no território dela. Então, de alguma forma, nós estávamos ali, as professoras que eram quilombolas, porque eu também trabalhei com professoras não quilombolas na minha tese. E elas dizerem das dificuldades dela do material, do material, dos equipamentos eletrônicos para estar na escola, fosse eles o telefone celular ou o computador. Muitas crianças, às vezes, têm em casa só o computador, o celular da família, não era nem o computador. De algumas escolas ofertarem ali o computador, mas como que a criança vai, a não ser que fosse notebook? Às vezes, essa família que também não tinha condições de estar de auxiliar essa criança com as atividades, professores que também, porque se o professor não está valorizado, se ele não tem o financiamento, digamos, né, o seu pagamento suficiente para que ele possa adquirir também os seus equipamentos, ele também tem uma situação precária. E eu pude observar isso na minha tese, da precariedade desses profissionais que estão nas nossas escolas quilombolas, sendo eles quilombolas ou não. Ainda há uma falta dessa valorização financeira para o profissional da educação, principalmente o profissional que está lá no campo, no campo negro rural, que é as comunidades quilombolas. Então, nesse sentido, valorizar e criar, né, que os municípios, que ainda muitos não têm, criarem um plano de carreira para os profissionais da educação, principalmente os que estão nas escolas quilombolas, é fundamental para que esse profissional ele também possa se projetar, mas perceber que a criança ou o jovem ou adulto que está lá naquela escola também é, digamos, tarefa dele de fazer com que haja uma acolhida para que essa criança esteja na escola, para que essa criança, é direito dessa criança quilombola estar na escola. Então, é o direito à educação dela que muitas vezes é ferido quando a escola não é uma escola que está equipada adequadamente, quando é o professor que está lá, mesmo que ele tenha um salário ruim, mas é um salário e ele está lá por ele. Então, é importante isso, eu apresento na minha tese, as condições de trabalho do docente, mas também o direito à educação, uma educação que valorize a vida de quem está no território, na comunidade quilombola, ou seja, de quem está lá no quilombo. Poderia contar como foi a sua jornada acadêmica de inserção no ensino superior e na pós-graduação? Quais foram os principais desafios enfrentados e as conquistas ao longo desse caminho? A minha trajetória, a minha jornada acadêmica, eu diria assim que ela foi louvável, porque ela foi esperada, ela foi conquistada,
Ela foi a jornada que, no momento que eu escolhi, porque eu fiz a minha graduação numa escola, numa faculdade particular, a 120 quilômetros do território. E foi assim, inclusive na minha graduação, eu elaborei como TCC, que hoje é TCC, mas na minha época era monografia, né? Era uma proposta de educação escolar quilombola. Que os professores, o professor que me orientou, a professora, ela dizia que você está sendo muito ousada. Uma proposta que, tipo assim, não isso foi, acho que em 96, eu acho, 97. Ou foi, não, foi em 2000 e não. Ah, foi numa época dessa, que eu fiz minha graduação. E aí a professora dizia, mas você está sendo ousada porque não se tem educação. A educação é educação. Eu falei, não, mas eu quero educação diferenciada, porque quando eu vou nas reuniões da, das comunidades, eu vejo muitos pais reclamando que diz que as crianças chegam em casa, não escutam nada do que é da comunidade na escola deles, os professores têm pouca paciência para ouvi-los, e eu dizia, então é necessário que se tenha uma proposta de educação que valorize a escola quilombola. Então, foi nesse sentido. Então, a minha jornada, ela começa, na verdade, acho que da minha existência. Até porque eu sou de uma família de mulheres. Eu sou a 12ª, né? Então, assim, eu tenho na verdade, eu tenho um irmão, mas eu tive mais dois irmãos. Eu tive três irmãos. E 9 irmãs, né? No total, mas nós somos em 12, então eu sou a 10ª. E nesse sentido, por ser uma família de mulheres, a minha avó e a minha mãe, elas decidiram que essas mulheres da família, essas meninas pretas, elas precisavam estudar. E elas diziam que era para estudar, para ser alguém na vida. Olha, como se a gente não fosse, mas para ela, para aquelas duas mulheres simples, lindas, maravilhosas, tenho um orgulho da minha mãe, da minha avó, das minhas avós, né? Mas essas duas avós, que foi minha mãe e minha avó materna. Paterna, porque minha avó materna, ela desde cedo tinha diabetes muito alta, acabou perdendo a visão. Inclusive aqui na roça dizia que ela perdeu a visão porque ela foi torrar farinha e saiu no vento, mas não. É porque ela contraiu diabetes, mas na época ninguém sabia, aquele tempo. Anos depois que ela foi morar com a minha tia, que se descobriu que ela era diabética. Mas voltando à jornada pedagógica, à jornada acadêmica. Então, aqui na minha casa, ou na casa dos meus pais, né, porque eles já faleceram, era obrigatório estudar. Acho que como em todas as famílias negras, como em todas as famílias pobres, né? Era obrigatório estudar. Então, todas nós, principalmente as meninas que estudavam. E na minha família, por exemplo, nós somos em 9 mulheres, mas eu tenho 5 irmãs comigo que são professoras, que fizeram aqui, nós tínhamos o magistério, fizeram o magistério, depois a gente fazia um outro curso de habilitação e fazíamos há tempo, anos depois, fazia faculdade. Todas nós fizemos faculdade particular, porque à época ainda não tinha a Universidade Federal, aqui no camping aqui do Norte, chama-se CEUNES. Inclusive, eu colaborei com assinaturas para que trouxesse um camp da UFES, né, que era em Vitória para São Mateus. Mas, e nessa minha jornada, nesse pensamento de que nós precisávamos ser alguém, além da faculdade, anos depois dos meus filhos já adultos, eu quis, porque eu tinha sempre um pensamento assim, eu sempre dizia assim, eu quero escrever um livro. Eu sempre tive isso desde criança, que eu queria escrever um livro. E um dia uma pessoa me disse, mas só pode escrever um livro
quem for para a faculdade. Eu também tinha além do empurrão da minha mãe e da minha avó, essa ideia de que eu queria escrever um livro. Não sabia nem o que eu queria escrever. Depois, quando eu fiz a proposta de educação, que nem era escolar, era quilombola, aí me aguçou mais ainda essa ideia de escrever um livro. E eu fui para o mestrado, porque no mestrado eu sei que eu teria todas as condições para escrever esse livro que era a minha pesquisa, porque eu percebi, para escrever o livro eu precisava pesquisar. E não era qualquer pesquisa, eu queria a pesquisa que fosse essa exatamente do território, do modo de vida, da vivência no território. Então, por isso eu também uma motivação para essa minha, digamos, jornada acadêmica, né? E quando eu chego assim e na faculdade, quando eu, além de ter feito essa proposta, todos os documentos, né? Porque na faculdade eu fiz gestão e inspeção escolar. E todos os documentos que eu pesquisava para gestão e para inspeção, era pensando que nesses documentos não havia ainda algo que fosse para as comunidades negras. Se fosse igual, que fosse a 96, né? A lei, as diretrizes básicas da educação, os documentos que saíam, porque se estuda muito para inspeção e para gestão. Então, isso me inquietava inclusive quando eu ia questionar os professores na faculdade. Falei, nossa, mas se fala tão pouco, se tem tão pouco documento. Então, e quando eu vou para a pós-graduação, também com esse pensamento de trazer algo que fosse para além do pouco que já existia para as nossas questões, para o combate ao racismo nas comunidades quilombolas, para que o que eu tivesse, o que eu fosse acumulando e para minha intelectualidade, mas não fosse para mim só, fosse exatamente para esse território, para esses territórios. Então, nesse sentido, estar na universidade, inclusive tanto em Vitória, né, quando eu fiz o mestrado, depois quando eu fui para o Rio de Janeiro, um lugar que apesar de que eu tenho muitos parentes, mas que eu pouco, de fato, hoje eu vou muito mais. Então, que eu não conhecia a UF, que foi um outro mundo, e eu ainda, quando alguém me disse, você vai para a UF, é uma das universidades mais marxistas. E eu brincava e falava assim, então eu estou indo para o lugar certo, porque além de eu sou marxista, e aí, às vezes, apesar de que há sempre o conflito de identidade, os intelectuais negros podem ser marxistas, o que Marx tratou da intelectualidade negra? Tanto que eu li alguns escritos dele, inclusive o casaco de Marx, que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado, na verdade, né? Mas com esse... Sempre foi esse meu pensamento, de estar na pós-graduação, de estar no lugar onde não só a intelectualidade negra, mas a intelectualidade quilombola, da comunidade, o pertencimento estivesse junto comigo, nesse sentido. Bom, os desafios foram muitos, né? O fato de eu morar em São Mateus e ir para Vitória, e eu fui sozinha, porque eu já estava casada há mais de 20 anos, então eu deixo 3 filhos, e a mais nova estava com 6 anos, estava na educação infantil, a do meio, né, que estava à época, estava com 15 anos, 16 anos, e o mais velho com 18 anos. E o meu marido, então, combinamos, meu marido ficou com os meus filhos e eu fui para morar na casa de uma tia minha, que era uma das irmãs da minha mãe, que me acolheu em Vitória. E eu precisava vir, toda semana vinha para casa. Depois a minha filha, né, minha caçula,
eu acabei tendo que levá-la porque ela começou a ter muita dificuldade na escola, então se ela estava com problema, o problema também estava comigo. E aí eu levei minha filha caçula e levei minha filha do meio para uma tomar cuidar da outra e nós três nos cuidarmos. E o meu filho ficou com o meu marido porque meu filho já estudava numa escola família agrícola aqui na região. Sem contar porque eu vivi. Foi difícil para eu, porque eu sou efetiva da rede municipal. Eu tive muita dificuldade para conseguir a liberação para ir estudar em Vitória. E era muito mesmo o fato de ser uma mulher negra, quilombola, indo para Vitória para fazer mestrado. Então, eu enfrentei o racismo institucional, mas o racismo estrutural. Eu enfrentei um racismo de uma colega de trabalho, que já trabalhava comigo. A época eu estava, inclusive, na Secretaria de Educação, trabalhando na CEAF, que é a Comissão de Estudos Afros Brasileiros, né? E de uma colega me perguntar como que eu tinha conseguido passar, não sei se você pode deixar isso ou não, mas pelo menos vocês ficam sabendo. E se eu sabia inglês. E aí ela nem espera a minha resposta. Eu não esqueço disso, que isso foi para o mestrado, viu, gente? Mas são coisas que a gente quer, que a mente não descarta. Talvez se tivesse um mecanismo na nossa mente para descartar algumas coisas, mas não descarta, tanto que a gente lembra de coisa da infância, né? Não sei também se seria bom descartar, porque isso é bom para a gente se defender. Aí ela não espera a minha resposta, ela vira as costas e sai. Aí eu falo para uma outra colega, se eu não tivesse o apoio, também eu tive da minha orientadora que me aceitou como orientanda, né? E ela, inclusive, ela conseguiu um cursinho de inglês depois que eu entrei no curso, porque o inglês não era eliminatório, mas você precisava fazer uma segunda prova. E essa pessoa, se ela tivesse esperado, eu tinha dito isso para ela. Olha, se eu não tivesse uma rede, uma mulher negra, inclusive ela era diretora do Centro de Educação à época, ela já faleceu, está no Orum, né? Chamava Maria Aparecida Souza Barreto, dos Santos Barreto. Se ela não tivesse me olhado e dito, você chegou até aqui, você vai continuar. Porque se não fosse ela ter pensado assim, eu não teria continuado. Porque com certeza eu teria ficado na língua inglesa, porque eu sabia muito pouco, e ia ser normal. Então, os desafios foram muitos, como eu falei, desde do fato de eu primeiro ter deixado a minha família, depois levei, tive que ficar na casa de parente, que foi a casa da minha tia, e na própria universidade também, porque nós éramos digamos assim, né? Os diferentes, nós éramos em 3. Eu era uma turma que iniciou, acho que com quase 60 alunos. Nós tínhamos, acho que duas mulheres negras. Aliás, e quilombola só tinha eu, era a única quilombola. E negra retinta também. Então, isso também contribui para as pessoas olharem diferente. E por eu ser quilombola, é como se eu não soubesse o que estava fazendo ali. Por mais que eu demonstrasse nas avaliações, nos trabalhos que eram feitos, de que eu sabia que eu estava fazendo ali. Por que eu estava ali? Mas era sempre um olhar. Mas eu também encontrei outros colegas, outras pessoas, além da minha orientadora, outros professores que foram minha rede, que estiveram comigo o tempo todo. No doutorado, eu também enfrentei o fato também de estar no município efetiva para ser liberada, mas eu consegui depois ser liberada. E lá no Rio já foi mais um pouco tranquilo, porque eu tive muitos parentes que migraram daqui do norte foram para o Rio de Janeiro, mas eu consegui, aí criei uma rede e pude ficar mais tranquila. Tanto que depois a minha filha foi para fazer o mestrado e acabou ficando, mora lá no Rio de Janeiro até hoje, vai até se casar, né? Minha filha do meio. E a minha caçula, com essa rede que eu constituí, ela fez o IFES aqui na minha cidade. O ano passado ela passou para fazer engenharia
da automação, também está estudando lá no Cefet Maracanã, fica as duas irmãs juntas. Então, assim, o que eu posso dizer, vivenci, dessa minha jornada acadêmica, como eu disse lá atrás, ela ela não é só minha, ela não é minha só, né? Como diz a Lia, lá, Lia, ela não é minha só. Olindina, onde pretende chegar como mulher quilombola nas ciências? Eu pretendo chegar até onde for possível. Eu até posso dizer que o céu é o limite, né? Principalmente para nós, mulheres negras quilombolas, cada conquista, o céu é o limite. Eu pretendo que, até porque tem, assim, daquilo que é possível, daquilo do meu pensamento, dentro da minha centralidade como uma mulher negra quilombola, na pesquisa, pesquisando, que eu possa ir muito longe para aquelas que vierem depois de mim, vá mais longe ainda. Então, que nós possamos conquistar vários espaços em vários momentos, na ciência, na pesquisa. Então, que nós possamos ir galgando lugares, né? Ou entre lugares, como Foucault costumou delimitar, né? Que nós possamos estar também entre lugares ou em todo lugar. A minha percepção é de que nós, mulheres negras, mulheres quilombolas, né? Que nós tenhamos objetivo e que o objetivo seja coletivo, porque o quilombo ele é coletivo. A centralidade do quilombo é o coletivo, é o outro. Hoje mesmo, mais cedo, eu fui no enterro de uma mais velha nossa, né? A avó Maria, que é da comunidade da qual estou vivendo há muitos anos, que é lá no São Domingos, né? Então, assim, ontem eu colocava, que ela faleceu ontem, e assim, lá se vai uma biblioteca, mas é uma biblioteca gigante que vó Maria carregava. Então, ao ir na casa dela e sentar para conversar com ela, para ela contar as coisas, o entendimento dela, a vivência dela, que eu trouxe para a minha pesquisa, inclusive com uma foto linda dela junto com as netinhas, e ao conversar com ela, e ela sabendo que a foto dela está na minha dissertação, vista por muitas pessoas, me faz ter a ideia de que eu estou indo muito longe como pesquisadora, como cientista, né, que pesquisa os nossos quilombos, o sistema educacional, a educação no nosso território. Considerando sua experiência como mulher cientista quilombola no Brasil, como você percebe os desafios enfrentados por mulheres quilombolas na ciência? Existem questões específicas ou obstáculos que merecem mais atenção e abordagem? Sim, sim. Se eu considerar assim, a minha experiência nesses anos todos, né, de pesquisa, de convivência dentro e fora da universidade, nos espaços institucionais por onde eu passei, porque eu estive, inclusive atualmente eu estou na gestão da CEAPRO, que é aqui no meu município, em São Mateus, mas eu estive à frente de uma coordenação de povos e comunidades tradicionais do Estado. É a segunda vez que eu estou nesse espaço de gestão no município. Então, e a experiência, a pesquisa, o estudo contribui muito para isso. E os enfrentamentos, para nós, mulheres quilombolas, eles, sem nenhum exagero, eles são gigantes. E você, né, a Daiane, que é uma jovem quilombola, né, que acredito também está na pesquisa, nós sabemos disso, porque não nos veem como alguém que
destinada a produzir a produção, e principalmente a produção científica, não nos veem como seres humanos, autoras e autores, ativos e produtivos, e com isso não nos veem com capacidade para assumir e principalmente para produzir, elaborar, construir, planejar. Então, os desafios, eles são enormes. E eu posso dizer que talvez o maior obstáculo para que nós, mulheres quilombolas, possamos adentrar cada vez mais o mundo da pesquisa, o mundo da ciência e operar os resultados, apresentar os resultados, é o racismo estrutural e o racismo institucional. Porque se você vai, se buscamos, digamos, um lugar de destaque em qualquer espaço, nós passamos por diversas situações de, digamos assim, o termo que eu quero usar é de boicote, em todos os sentidos. Porque aquele lugar não é para você, porque você é muito brava, porque você não a vai aguentar, porque se você sabe, conhece, porque é metido, porque é metida, porque está falando que não sabe. Tentam de toda maneira criar obstáculos, ou seja, boicotes a qualquer que seja que vocês estejam fazendo. Às vezes você é a última da fila a ser chamada para alguma, digamos, para operacionalizar uma ação, seja numa gestão, seja onde for. E já te chamam dizendo do descrédito, de que às vezes, quando você realiza aquela atividade, às vezes você usa assim, mas isso ficou tão fraco. Mas só que os obstáculos são ali colocados para te enfraquecer. Então, assim, sim, nós e eu enfrentamos muitos obstáculos. E especificamente o fenômeno do racismo e as suas interfaces. É o maior obstáculo para nós mulheres quilombolas, nós mulheres pesquisadoras, para nós mulheres negras. E se nós pensamos, e se nós dizemos o que pensamos, e se é demonstrado o que nós sabemos, aí é que o racismo opera fortemente. Então, eu diria que... E nesse sentido, eu acho que merece uma maior atenção, a maior, assim, digamos, abordagem, principalmente nos espaços de decisão, que realmente esses espaços, eles sejam fortalecidos. E também, se é o espaço institucional, que ali seja fortalecido quem está ali como um ser humano negro, negra, e que sabe o que está fazendo e como contribuir. Então, eu diria que... E a melhor abordagem para que a gente digamos, né, usando uma palavra bem comum, se livre dessas questões, é valorizando quem está ali.
investindo em quem está ali. Então, a abordagem mais, digamos, acertada ou qualificada é que seja valorizado quem está naquele espaço, quem produz naquele espaço. E nós estamos falando dos quilombolas, das quilombolas, pesquisadoras, né, na ciência, as várias intelectualidades, não é isso? E nesse caminho, professora Olindina, existem experiências e aprendizados que você gostaria de destacar? Sim, eu acredito, eu até já mencionei, mas eu quero aqui destacar, né, como experiência de aprendizado, o Coletivo Nacional de Educação, né, criado pela CONAC. Então, eu faço parte do coletivo, a coordenadora geral é a Givânia Silva. Então, esse coletivo, ele tem aberto caminhos, né? Ele tem dado aí uma de Exu, tem aberto os vários caminhos. Ou tem de estar junto com Exu, né? Abrindo aí esses caminhos. E o Coletivo Nacional de Educação da CONAC tem colocado a educação quilombola, a educação escolar quilombola, desde 2000, digamos assim, desde 2010, 2009, desde a CONAI 2010, tem colocado, desde a CONAI, né, a Conferência Nacional da Educação, em 2010, que é a CONAI 2010, o Coletivo Nacional de Educação da CONAC, ele virou a chave, né? E aí a gente pode até citar, que ultimamente está em voga, a frase do nosso griot Nego Bispo, né? Que foi por Orum, falando de nós ganhando, né? Porque o Nego Bispo se trouxe uma frase do Nego Bispo dizendo: vamos falar de nós ganhando, porque de nós perdendo eles já falam. Então, minhas queridas, o Coletivo Nacional de Educação da CONAC é falar de nós ganhando. Desde a CONAI, a CONAI anterior, de 2004, mas a CONAI 2010 foi a virada de chave da educação por meio do Coletivo Nacional. Então, eu posso dizer que a experiência, o grande aprendizado nosso está aí, né, no Coletivo Nacional de Educação. É o meu destaque, é o que eu venho destacar. Eu comecei bem antes, quando lá ainda em 2008, depois eu propus, né, que nós fizéssemos uma proposta, que foi aqui do município, depois em 2011, com a minha dissertação, mas em 2010, depois em 2012, com as diretrizes, aí sim é o nosso grande destaque, e é em que nós temos que, nós da educação, na educação nacional, nos nossos estados, nossos municípios, temos que nos apegar. Inclusive, foi publicado o ano passado a resolução municipal, da qual eu trabalhei do primeiro ao último capítulo da resolução municipal. Essa semana nós começamos a fazer o currículo da educação infantil, e aí me convidaram porque eu contribuí
efetivamente com a resolução. E ela só saiu porque eu bati o pé e disse, porque queria, segundo o município, atrelar a educação do campo. E desde toda a audiência das diretrizes, né, a professora Nilma Lino Gomes, ela dizia o tempo todo, educação escolar quilombola é uma modalidade como a educação do campo. Então, nós temos que primar pela educação escolar quilombola. E aí, aqui no município e no estado, eu bato o pé. Educação escolar quilombola é uma modalidade como outra. Então, precisa ter o seu lugar na educação. Então, eu diria que, e tudo isso a partir desse coletivo que eu falei, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. O que representa para você estar envolvida no podcast INCT Caleidoscópio, especialmente no programa Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombola? Olha, participar desse podcast com vocês me honra muito. É um convite. Assim, hoje pela manhã, eu trabalhando, que eu trabalho pela manhã na Secretaria de Educação. E à tarde não, à tarde eu estou orientando 5 TCC, então, e tem outras atividades, sou da equipe do SECAMP, que contribuiu para a elaboração do PDDE Quilombola, né? Eu faço parte da equipe, também sou da PNEC, sou agente regional da PNEC, então tenho vários compromissos, né? E aí, por isso eu optei só para trabalhar de manhã, mas acredito que a partir daqui a uns dias eu devo retornar para ficar o dia todo na escola, porque na escola não, na secretaria, porque nós temos um programa, todo um currículo a se desenvolver para a educação escolar quilombola e educação das relações étnico-raciais. Então, aí eu dizia, quando eu vim embora, eu dizia, pessoal, eu estou indo porque eu tenho uma entrevista, eu vou participar de uma entrevista, mesmo que seja eu enviando os áudios para vocês, eu me sinto extremamente honrada por vocês terem me convidado. Eu sei que eu falei muita coisa, vocês vão editar e editar bastante. Mas para mim, assim, foi uma surpresa que eu não esperava, né? E uma surpresa maravilhosa, maravilhosa. Por isso eu fico muito feliz de ter sido envolvida, né, nesse podcast. Quero dizer que se tudo que nós conversamos não é o propósito de vocês, podem ficar tranquilas, vocês podem dizer, não, a gente, não é o que nós queríamos e deixar, e como diz outro, fechar a conta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que, mesmo assim, até porque nós negras e negros, né, nós somos, por muitos anos, tolhidos de conversar, de falar, e ainda em alguns casos, em alguns espaços ainda somos. Então, quando nós pegamos a palavra, nós fazemos dela o nosso anúncio. Então, já falei, vou repetir, né? Agradecer imensamente por esse momento. E, assim, eu tenho uma parente que ela tem um terreiro de Santa Bárbara, que ela chama de ponto de memória, que ela tem um ponto que eu acho que, para mim, é uma homenagem à educação escolar quilombola. Que aí eu vou homenagear vocês, dizendo: moleque, vai buscar o meu cachimbo, que eu deixei debaixo da mangueira. Eu não vou não, vovó, eu tenho medo
Da fumaça do seu cachimbo, descobrir o meu segredo. Eu não vou não, vovó, eu tenho medo. Da fumaça do seu cachimbo, descobrir o meu segredo. Há alguma sugestão que você gostaria de compartilhar para enriquecermos ainda mais essa discussão? Eu tenho esse ponto como uma ligação muito forte entre a educação escolar quilombola e a educação quilombola, ou a educação que vem de casa, porque a educação quilombola é a educação que vem de casa. Então, é a avó, é o encontro geracional. E, ao mesmo tempo, é o encontro do comando, né? Do obedecer sem se obrigar. Então, é por isso que a avó pede que ele vá buscar o cachimbo. Ele diz não, mas ele busca esse cachimbo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero assim que vocês continuem fazendo esse bom trabalho de vocês. Acho que eu não citei, mas eu quero dizer que cada e todo intelectual, todo pesquisador negro, pesquisador quilombola, que nós pudermos trazer, né, para as nossas referências, isso é importantíssimo. E além dos meus mais velhos, eu tive também. Eu utilizei muito o Kabengele Munanga, inclusive estive em 2 momentos com ele. Um foi no Congresso de Pesquisadores Negros, que lá eu encontrei com ele, com a Petronília, e a Nilma também estava. E nos textos dele, um dos que eu mais utilizo é do Racismo na Escola, porque ele diz, inclusive, lá que o racismo ele não é prejudicial para as crianças negras ou para os negros, mas para aqueles que praticam o racismo, os não negros também, porque o racismo é um fenômeno perverso. Então, com a homenagem do ponto e com Kabengele Munanga, eu quero dizer para vocês que se nós pudermos cada vez mais, por meio da ciência, construir um país, uma nação que cuide e respeita os seus, desde os meus mais velhos que utilizam muito as ervas, os chás, os benzimentos, e isso também está lá na minha dissertação, até aqueles que são mais pragmáticos. Então eu acredito nisso, com a minha idade, com o meu tamanho, de que nós temos e devemos cada vez mais, se nós conhecemos e sabemos, espalhar. E eu espero assim que com o livro da minha tia que eu estou escrevendo, que era uma mais velha, uma griot, que eu possa espalhar muito mais ciência da vida. Um beijo para vocês, meninas, e fico à disposição. Professora Olindina, agradecemos profundamente a sua participação e a generosidade de compartilhar sua trajetória e sua produção acadêmica conosco. Seu trabalho contribui de forma decisiva para o fortalecimento da educação escolar quilombola e para a afirmação dos saberes produzidos nos territórios quilombolas. Muito obrigada por estar aqui no INCT Caleidoscópio. O podcast Mulheres Quilombolas nas Ciências, de Quilombola para Quilombolas, é uma iniciativa de divulgação científica da incubadora feminista antirracista Norte, Nordeste e Amazônia Legal do INCT Caleidoscópio, vinculada ao projeto de pesquisa Mulheres Quilombolas nas Ciências, Políticas de Permanência nas Universidades
e produção de subjetividades, com financiamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CNPq. Essa temporada é dirigida por Gisele Ferreira e Dolores Galindo, com a apresentação de Nariane Ramos e produção cultural de Gisele Ferreira. Contamos com Isabelle Almeida na editoria de som e Adriana Souza no design de capa. As entrevistas foram transcritas por Gabriela Sena e áudio descritas por Inara Fonseca. Para mais detalhes sobre nossa equipe, acompanhe as mídias sociais do INCT Caleidoscópio.